Tem gente que precisa planejar e organizar a sua semana. Eu sou uma dessas, né? Porque senão se perde em coisas que tinha para fazer. E às vezes, vou falar de mim. É tanta coisa, uma demanda tão grande, que quando eu não tenho nada para fazer, eu acordo e digo, será que eu esqueci alguma coisa? Não sei se tem alguém que parece bem aqui. E eu acordo com aquela sensação, eu acho que eu tinha algum compromisso hoje, eu esqueci. Devido ao acúmulo de coisas que a gente tem para fazer. Às vezes essa demanda ela é diária. A gente começa o dia já cansado, com um dia que a gente tem trabalho, com um dia que a gente tem obrigações para cumprir, com um dia de atividades que a gente tem para finalizar, com um dia que a gente tem cheio de coisas. Às vezes essa demanda é mensal. A gente programa o nosso mês inteiro e a gente esquece até de um breve descanso. Um descanso para a nossa mente, um descanso para o nosso corpo, que ele precisa, um descanso para a nossa alma, E às vezes o nosso ano inteiro, nós entramos dia 1º de janeiro com um ano totalmente comprometido, com um ano totalmente cheio de atividades. Isso faz parte da forma como nós fomos criados, da forma como nós fomos ensinados. E nós começarmos esse texto, essa palavra, pensando, será que eu não estou com uma demanda enorme de tantas coisas? O que nós queremos como adultos responsáveis? Eu vi um vídeo de uma criança falando assim, eu queria tanto ser um adulto, eu queria tanto não obedecer aos meus pais, ser independente, Ele só esquece que ser adulto tem muitas obrigações. Às vezes a criança olha pra gente e acha que a gente não tem nenhuma responsabilidade ou obrigação. E ela pensa que tudo é mar de rosas, E ela quer queimar etapas. Isso faz parte da criatividade da criança em olhar para um adulto e querer ser igual ao adulto. Mas nós que somos adultos, o que nós queremos como adultos responsáveis? O que nós já paramos para pensar do que nós queremos alcançar como adultos responsáveis? Quem nós gostaríamos de ser como adultos responsáveis? Quem nós desejamos nos tornar como adultos responsáveis? Ou vai a pergunta, o que nós acreditamos que é ser um adulto responsável? E são muitas perguntas para nós pensarmos no decorrer desta palavra. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículo 22 até o 24. Quem não tem a sua Bíblia de papel, digital, o pessoal vai produzir na tela. Aconteceu que um daqueles dias entrou ele no barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento do lago, correndo eles o perigo de sossegar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio bonança. Então ele olhou e disse: Onde está a vossa fé? Em Israel, esse fato aqui aconteceu na Galileia, e eu já preguei outras vezes aqui, eu já falei outras vezes, que é um lugar, nós já tivemos oportunidade algumas vezes lá, e todos os lugares lindos que em Israel tem, e esses dias a gente está com muita saudade lá. Um dos lugares que Deus falou muito comigo, sempre fala quando eu vou, é lá na Galileia. Você olhar, a gente faz um passeio de barco ali, você tem uma vivência ali, e você olhar para aquela lagoa gigante, e pensar que sempre que eu vou, a minha pergunta é: como que aconteceu uma tempestade neste lugar? Porque não tem onda, não é mar aberto. E você olha e vê que ela está ali, tem terra ao redor dela. E toda vez que está ali, eu faço a mesma pergunta: como que aconteceu uma tempestade aqui?
claro que existem inúmeras explicações, né? Inúmeras linhas teológicas que explicam, né? Os guias até explicam para a gente o que foi que aconteceu para que houvesse ali uma tempestade. Tem uma explicação da natureza, é uma explicação, clara. Mas você para e olha, né? Como que pode isso ter acontecido? E a gente traz para o lado de ensinamento de Jesus, porque ele veio ensinar sobre o Pai, ele veio ensinar sobre o reino, ele veio trazer muito conhecimento, ele veio transbordar conhecimento, para ali então, a partir desse conhecimento, se transbordar, cumprir a sua missão de morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados. Mas fica um ensinamento, entre tantas linhas teológicas, de que Jesus ele queria ensinar algo muito específico aos seus seguidores, aos seus discípulos, né? Porque eram eles que estavam com ele naquele barco. Jesus ele queria trazer ali uma instrução e um despertamento para tirar daqueles homens que caminhavam com ele, que iam experimentar tanta coisa na sua companhia. E ele era um homem que provocava nos seus discípulos e em todos os que tiveram a oportunidade de conhecê-lo, que tiveram a oportunidade de experimentar da sua graça, que tiveram a oportunidade de experimentar dos seus desafios, que tiveram a oportunidade de aproveitar os seus confrontos até, porque Jesus não era um homem que muita gente aí tenta pintar, né? Ele era um bobão, ele era ausente, paz e amor. Não, ele era um homem que cumpria princípios, de um coração manso, mas também de um coração justo. E ele arrancava ali de dentro de todas as pessoas que estavam com ele reflexões. Quando ele fazia perguntas, quando ele questionava o comportamento, apesar de questionar aqui, quando ele perguntava referente ao comportamento, onde está a fé de vocês? No que está baseada a fé de vocês? Como que uma tempestade em um lago, a tradução foi escolhida para o lago, né? Tira a confiança de vocês. Aqueles homens até aquele momento já tinham visto algum movimento de Jesus com relação ao milagre? O que você acha? Sim ou não? Sim. Eles já tinham visto o impossível acontecer através de Jesus? Sim ou não? E no momento que a tempestade veio, eles esqueceram quem estava junto. Eles esqueceram que era um homem que estava no cochilo, que descansava. Um homem que estava, eu estou cansado e eu vou dormir um pouquinho. Eu estou cansado e eu vou descansar aqui no meu corpo um pouquinho. Em um momento de tempestade é como se, a gente brinca, né? Tem gente que gosta de ver a vida passando pelos olhos, né? Quando faz algumas loucuras, né? Umas irresponsabilidades, né? A gente vê aqui nitidamente aqueles homens que estavam com o Deus dos milagres. O Senhor, o homem que operava milagres, que ele já tinha entendido quem ele era, que ele podia fazer todas as coisas, mas por um momento eles esqueceram quem era, que estava com eles. Eles esqueceram que eles estavam aprendendo a andar com ele. E aquela tempestade trouxe a eles um grande pavor, porque uma das traduções diz assim: mestre, levanta porque nós vamos morrer. Havia já um decreto de morte na boca deles. Havia já uma certeza: acorda, mestre, porque nós vamos morrer. Outra tradução, porque nós vamos perecer. Nós estamos perecendo. Algo ruim vai acontecer. Jesus ele adormeceu porque ele não tinha um jugo sobre ele de precisar estar acordado. Não tinha sobre ele isso. Aquela tensão, tem que estar atento porque vai que algo pode acontecer, eu tenho que estar acordado. Ele sabia que ia acontecer na tempestade? Ele sabia. Ele tinha noção de tudo que ia acontecer? Ele não tinha. Então, se ele sabia, porque ele era Deus, né? Estava com o homem, ele era Deus. E ele sabia
ia acontecer. Ele não podia ter ficado acordado. Vai acontecer, meus discípulos vão ficar com medo, aí dá um pânico aqui, eles vão ficar incrédulos, então deixa eu já me precaver, né? E ficar aqui já esperto, que eu sei que eu vou ter que fazer alguma coisa. Ele podia ter agido assim? Podia. Mas vem uma lição para nós aqui. Ele não tinha um jugo sobre ele de ter que ficar atento à incredulidade dos seus discípulos, ao comportamento de ausência de fé que os discípulos iam deixar claro no momento que o negócio ficou feio, né, e as coisas pioraram. Nós, seres humanos, próprios, mortais, temos o hábito, ou temos a tendência de estar o tempo inteiro em alerta. O tempo todo. Não é que ficar assim, que vai que acontece alguma coisa. Não, porque vai que. Quem é mãe, então, nós somos tendenciadas a ficar o tempo inteiro em alerta. E os que são mães de bebês, nos primeiros momentos, andando, né? O neném está aí nessa fase bem abençoada de explorar a casa, o mundo, de achar que se pular e surgir uma asa, porque ele viu na televisão que o personagem que tem asa, ele acha que vai surgir uma asa, ele vai sair voando, nada vai acontecer, que a mente criativa da criança. A sensação é que a gente tem que ficar alerta o tempo inteiro, né? Porque senão alguma coisa pode acontecer. A tempestade, ela vem para nos ensinar o que é fé e o que é dependência. Nós temos a tendência de estar o tempo inteiro em alerta, Jesus não. E a tempestade na nossa vida, vamos trazer para nós, né? Ela vem para nos ensinar o que é fé e o que é dependência. Ela acontece em nós para despertar dentro de nós se de fato nós estamos tendo fé e se nós somos dependentes, como às vezes nós cantamos, como às vezes nós oramos, como às vezes nós falamos, como às vezes ensinamos os outros, porque é muito interessante que nós temos um discurso muito pronto, né? A receita de bolo da vovó, que é bem basicona, uma receita muito pronta para alguém que está passando por uma luta. Nós temos um bom discurso. Vai, muito tranquilo, vai passar, isso aí é fácil. Mas quando acontece conosco, parece que toda a discussão que nós temos para o outro não serve para nós. Parece que toda a receita que nós temos para o outro não serve para nós. Volto a falar igual em questão de filhos. Quando nós não temos filhos, nós temos as melhores receitas. Porque se fosse meu filho, mas não é. E quando chega a nossa vez, a gente fica calados. A gente não dá mais você. A gente não diz mais nada, porque a gente está vendo que a pimenta arde. Principalmente para quem não come pimenta. Para quem é alérgico, então, enche tudo. Né? E às vezes a receita que a gente deu com tanto tempo não dá maneira para a gente. E às vezes a gente está pensando, meu Deus, e agora? Que bom fazer. Parece que eu não consigo de nada. Parece que eu não consigo conduzir nada. E trazendo essa reflexão para o texto que nós lemos, que fala de tempestade, que fala de algo, vamos dizer assim, inacreditável que aconteceu para aqueles homens, e que deixou para nós um ensinamento sobre tempestade, trazendo para a nossa vida pessoal. Existem tempestades que acontecem na nossa vida, de diversos âmbitos, né? Eu não estou aqui no papel de diminuir tempestade de ninguém, nem de aumentar, mas que essas tempestades elas existem um motivo para terem acontecido na nossa vida. E na grande maioria, ela vem para trazer ensinamento. Eu gosto muito de uma frase, o apóstolo João fala para nós, não tem que ceder, você me depois de alguém, que as nossas lutas, as nossas perdas, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós não conseguimos, né? Eu gosto muito de uma frase que ele fala que nós nunca vamos perder. Ou a gente cresce ou a gente aprende. Então, no cotidiano da nossa vida, a gente nunca vai perder. Ou a gente cresce, ou a gente aprende, né? Com os nossos desafios. E assim tem a questão da tempestade também. Quando ela vem, ela traz o ensinamento. O ensinamento
fazer o que é impossível para nós? Onde está a nossa dependência nele? Porque depender é uma situação muito, muito complicada. Não é algo fácil. Não é algo simples. Depender é tirar da sua, de você o controle na mão de alguém. Para passar a controlar, para passar a administrar. Eu comecei falando da nossa demanda, do dia, da semana, do mês, do ano. E quer pegar toda essa demanda, Deus, olha, porque eu tenho muitos compromissos, mas eu dependo do Senhor. E se o Senhor quiser mudar tudo isso daqui, eu entendo que você não olhar para mim. É fácil fazer isso? Claro que não. É claro que não. Alguns de nós acreditamos, a gente vai dar para ele, quando o nosso pé, a gente vai para onde bom. Não, peraí, deixa eu refazer aqui o combinado, que eu acho que eu não combinei certo. Quando a tempestade vem, o que nós sentimos? Alívio. Eu nunca passei, deixa eu posso falar das séries. Não tenho dimensão de como foi a tempestade que os discípulos passaram. Na Galileia. Não tem. Já entendeu nas tempestades, né? Em barco. Mas nada que. Já enfrentei sim uma tempestade em barco, a mamãe estava junto, e uma pessoa estava junto, agarrou a mamãe. Foi assim, uma tempestade, nós achávamos que íamos morrer mesmo. Passamos por uma tempestade muito difícil. E a pessoa agarrou a mamãe e falava assim: eu não sou irmãzinha, eu não sou irmãzinha. E estavam todos com muito medo, muito medo. Eu lembro que o rapaz que guiava o barco dizia assim: segurem, gente, segurem alguma coisa que te dê confiança. E essa pessoa falou a mamãe. E aí alguém perguntou, eu já não lembro mais, e ela disse: por que irmãzinha? Porque ela é crente, ela ora, ela falando, antes de morrer, eu vou grudar para ela no céu. Há muitos anos isso, né? Há mais de 30 anos. Olha que eu lembrei agora. Eu estava falando a palavra, eu lembrei. E a gente achou mesmo que o negócio ali ia ser bem, né? Enfim, sobrevivemos àquela tempestade. Existem tempestades que acontecem, né? Que nós passamos, não vão servir para nós, nosso desespero, medo, né? Então, quando a tempestade vem, o que a gente sente? Alívio, porque as coisas vão se ajustar, desespero, vamos perecer, agora deu ruim, agora nós vamos morrer. Será que tem alguma irmã do corpo em relação que possa agarrar e se a gente morrer, a gente vai junto no céu, né? Eu lembro da situação que a gente passou, abandono. Onde Deus está que me permite passar por tudo isso? O que Ele está fazendo que Ele está me deixando passar por isso? Aí eu quero abrir parênteses aqui. No momento da tempestade que os discípulos estavam enfrentando, Jesus estava onde, gente? Onde ele estava? No barco com eles? Jesus está onde quando você passa por uma tempestade? Diga assim, no meu barco. Aquilo que aconteceu com aqueles discípulos é um exemplo para nós entendermos que também acontece com a gente. E que aquele mesmo Jesus que estava com aqueles homens naquele barco continua sendo o mesmo Jesus que está com você no seu barco. Amém? Qual é o nosso sentimento quando a tempestade vem? Fé ou ausência de fé? O crer que Ele tem o controle ou desacreditar que agora não tem mais jeito? Dependência, eu não dou conta sozinho, eu preciso dele comigo, ou a autodependência, né? Ou a independência, não preciso de ninguém, eu resolvo sozinho. O que acontece dentro de nós, que sentimentos vêm dentro de nós quando passamos por uma tempestade? Onde está a nossa fé quando essa tempestade chega? Onde está a nossa dependência quando essa tempestade chega? Onde está a certeza de que Jesus está dormindo, deitado, descansando, porque ele trabalhou demais em uns momentos antes, aí juntinho comigo no barco? Onde está o meu acreditar de que eu não estou só?
de que o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, está deitadinho ali do meu lado. Aí o Senhor diz assim para nós hoje, no meio da nossa tempestade, Ele fala assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que acalma a tempestade. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, quando os discípulos acordaram, mestre, perecendo, Jesus ele acordou e ele repreendeu o vento e a fúria da água. O vento cessou e as águas se acalmaram. E você já tem entendimento por que isso aconteceu? Porque Jesus estava na criação. Lembra? Jesus fez parte da criação. Então o vento e as águas conheceram a voz do Deus Criador. Opa, alguém que me criou está dizendo para eu aquietar. Alguém que me criou está dando uma ordem e eu preciso obedecer. Existe um conhecimento já da voz da criação, do autor da criação. E houve ali calmaria e cessou-se, acabou-se, acabou a fúria e cessou-se o vento. E o Senhor Jesus olha para os seus discípulos, depois que isso passa, que isso cessa e vem a abundância, vem a calmaria, o lago volta a ser lago. Ele olha para eles e os confronta. Onde está a fé de vocês? Onde está a vossa fé? Aquele momento em que Jesus olha para eles e fala assim: eu estou bem aqui. Bem aqui no lado de vocês. Bem aqui na companhia de vocês. E mesmo assim, a incredulidade e o medo da morte foi maior do que a minha companhia. Quantas vezes nós, no momento da nossa tempestade, nós achamos, nós pensamos e nós sentimos que Deus esqueceu de nós, não está conosco, nós estamos sozinhos e agora não vamos perecer. Os discípulos estavam desesperados, alguma coisa precisava ser feita. O medo veio, a sensação de que as coisas eram ruins veio sobre eles. O que Jesus queria dizer aos seus discípulos é que, como eles criam, deveria ter autoridade sobre a circunstância que estava vindo sobre eles. O que Jesus quer dizer para nós é que, como nós temos nele, nós temos autoridade para dar uma palavra de ordem diante das circunstâncias que estão vindo sobre nós, diante da tempestade que nós estamos vivendo. Muitas vezes as tempestades são resultados até mesmo do nosso excesso de trabalho, pois nos cobramos produtividade o tempo inteiro, porém de uma forma exaustiva. O que hoje você chamaria de tempestade? Para cada um de nós, poderíamos hoje nomear a tempestade que já passamos ou que estamos passando, não é? Poderíamos nomear. Talvez a nossa tempestade seja as questões familiares, situações difíceis que estão acontecendo no nosso ambiente familiar, que dá a impressão que não vai ter jeito, que dá a impressão que nós não vamos ver o tempo calmo chegar. Conflitos, adoecimento, discussões, dissensões, afronta. Talvez hoje o nome da nossa tempestade seja esse: questões familiares, desrespeito, desobediência. Talvez poderíamos chamar a nossa tempestade de enfermidades, dores, doenças. Talvez a nossa tempestade poderíamos chamar de desemprego, a dificuldade de conseguir emprego. Está difícil para todo mundo, porque está complicado, né? Talvez o nome da nossa tempestade sejam os ruídos internos que fomos ministrados no domingo passado, se não me falha a memória. As coisas dentro da nossa mente que não param de falar, os pensamentos negativos, os pensamentos ruins, as lutas que aqui dentro são muito maiores do que as que estão lá de fora. Os questionamentos, a incredulidade,
o negativismo e tantas outras coisas que eu poderia nomear aqui de ruídos internos. Talvez o nome da nossa tempestade poderia ser as frustrações, pelo que nós não alcançamos, não conseguimos, não realizamos, não vemos acontecer, e isso traz frustrações. Talvez o nome da nossa tempestade seja a insatisfação. E a insatisfação ela produz murmuração. E uma pessoa insatisfeita, nada parou. Ela pode mudar de casa, ela pode mudar de emprego, ela pode mudar de família, ela pode mudar fisicamente, de aparência, ela pode mudar de relacionamento, ela pode mudar de cidade, ela pode mudar de país. Uma pessoa insatisfeita, nada vai estar bom para ela. Talvez eu te dê uma resposta aqui. Porque às vezes você olha para o seu meio e fala, parece que eu não sou desse meio. Está tudo tão desagradável. E muitas das vezes não é o meio, não é a sua casa, não é o relacionamento, não é a sua cidade, não é o seu país, é você. Porque há uma insatisfação absurda que nada vai ser bom. Isso é muito comum vermos em adolescentes, né? Naquela fase, 12, 13, 14, até uns 8 anos. Para eles nunca tá bom. A família não é a família boa. Ah, se eu pudesse mudar de pai e mãe, porque a mãe que paga o meu boletim, né? A casa não tá boa, porque eu queria ter uma casa igual que eu vi, não sei aonde. A comida não é boa. Não sei como é que são os pais aqui, mas eu era meio dramática, então eu já mostrava uma foto dessa África. Ah, vai comer? Olha aqui, as crianças, como é que elas estão, né? Eu já era meio tempestuosa, né? Isso é muito comum neles, tá? E vai mudando de acordo com o que eles vão recebendo de instrução. Talvez o nome da nossa tempestade seja desesperança em olhar e não ver que as coisas podem melhorar, que algo pode mudar, que pode vir bonança, que pode vir calmaria. Eu não sei qual seria o nome que pudéssemos colocar aqui para uma tempestade que talvez estejamos passando. Mas a resposta que eu tenho para você hoje é que o mesmo Jesus que estava com aqueles homens, Ele está no seu barco. Ele está com você juntinho dessa tempestade. Mas entenda que dependendo do seu comportamento, Ele vai te perguntar: onde está a tua fé? Dependendo de como você vai reagir diante dessa tempestade, Ele vai te perguntar: onde está a tua fé? Estou aqui com você e olha só o seu comportamento, olha só essa atitude. Muitas vezes nós estamos no colapso, né? Estamos colapsando de cansaço, de excesso, de muito trabalho, sem descanso. Estamos doentes porque a gente quer produzir, sem respeitar um tempo de descanso, né? Sem ter desperto. Por isso que a gente tem que aprender muito com o povo. Tem muita gente aí original dos judeus, mas a Bíblia conta para eles, tá, gente? Então não deixe isso entrar no seu coração, em nome de Jesus. E a gente tem que aprender com eles. Toda sexta-feira, às 18 horas, eles entram em quê? Descanso. Shabbat. Eles fazem uma reunião familiar toda sexta-feira, às 18 horas. Preparam as melhores comidas, as melhores bebidas. Reúnem famílias, mulheres, organizam a casa, colocam flores dentro da casa para fazer um novo momento. Preparam a mesa e ali eles ceiam, eles oram, eles celebram, eles cantam. Porque tem gente que não pode sentar à mesa com a família que não faz. A mesa é um ambiente de confusão, a mesa é um ambiente de briga, a mesa é um ambiente de falar do cartão de crédito que vai vencer e fez uma compra errada, exagerada. A mesa é um ambiente de chamar atenção, de barraco, de confusão. Tudo errado. A mesa é um ambiente de shalom. Diga, mesa, convida no shalom. É um ambiente para rir. É um ambiente para agradecer. É um ambiente para celebrar. É um ambiente para aproveitar aquela companhia. E eles
e vão até o sábado, a hora que a primeira estrela apareceu no céu. E eles descansam. A Bíblia nos manda olhar para eles e aprender com eles. Nós estamos cansados, né? Estamos aí quase que colapsando a nossa saúde, porque a gente trabalha 24 horas. E quando dorme, eles saem para lá. E quando dorme, você sonha que está trabalhando. E quando dorme, você sonha com a bola. Eu vou fazer uma pose, né? Porque eu sei que vocês não conseguem me pegar desprevenido. Obrigada. É a maior reclamação deles. Para, pastor, vamos fazer uma fofoca. Não está transmitindo, não, né? Então. E aí, a gente está colapsando porque a gente não para. Aí eu aprendi com meu pai uma vez, ele dizia assim pra gente: quando a gente não para, a situação para a gente. Quando a gente não para para ouvir Deus, Deus para para falar conosco. E entre outros ditados que ele fala. E dentro desse colapsar, nós estamos levantando uma bandeira de produtividade. Porém, será que essa bandeira, ao invés de produtividade, não é uma bandeira oculta de verdade? Porque eu preciso provar para alguém, ou até para mim mesmo, que eu sou produtivo? Será que eu preciso que as pessoas olhem e me vejam tão produtivo? Será que dentro de mim tem uma cobrança pessoal? Não, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que trabalhar, que eu aprendi, tenho que acordar às 4h30 da manhã. Sangue de Jesus tem poder, porque eu tenho que ser produtivo. Eu sei que tem irmãos aqui que precisam acordar nesse horário, tá bem? Estou falando de mim, eu, Josiana. Porque eu vou dormir, quando o galo está cantando, eu tenho que ser produtivo. 2 horas de dormir por dia. Então, uma colocação para nós aqui: eu estou levantando a bandeira da produtividade, eu estou levantando uma bandeira de vaidade. Estou passando por cima de tudo e todos, e além de mim também, das minhas limitações, do meu corpo, da minha família. Quando eu não tinha esse entendimento, uma vez Deus usou o meu filho. E a gente estava muito acelerado na igreja, com muito trabalho, com muita coisa. Ele tinha 8 anos de idade. E muita gente tem que ter na nossa casa, nossa casa não ficava vazia. Era muita gente, adolescentes, senhores e senhoras, e famílias, e de manhã, e na hora do almoço, e à tarde. Muita gente. Um dia a gente estava na igreja, saímos do culto, ele grudou em mim e falou assim: mãe, quando que a gente vai ter um tempo só da família? Eu olhei para ele e falei: como assim sua família? Um tempo só para nós. E eu perguntei assim para ele: o que é sua família? Eu, você, a minha irmã e o meu pai. Sem mais ninguém. Eu não aguento mais esse povo da igreja. Ô irmãos, a gente tinha noção que ele estava falando direito. E aquilo me deu um estrago, uma dor muito grande. Eu nomeei Samuel e foi bem difícil no primeiro ano a gente ter um dia só para eles. Nossa questão financeira era muito ruim, nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos para onde ir, a gente tinha um monte de desculpa para dar. E eu lembro que eu sentei com o Samuel e falei assim: sabe o que a gente pode fazer? A gente apaga as luzes, desliga os celulares, a gente põe cortina escura, fecha tudo. E pode, quem quiser morrer, vai na porta. A gente liga a TV bem baixinho, a gente põe colchão na sala, e a gente assiste televisão com eles, eu faço pipoca. Aí a gente passa um chocolate, um café, um chá, porque a gente quer. E a gente faz uma noite de cinema com eles. Eu só estava no corredor, aí eu levei a ideia para eles. Eles eram muito pequenininhos, eu tinha 8, ela tinha ali 3, 4 anos. E nós começamos a fazer, escolhemos um dia da semana, e nós fizemos isso por muitos anos. Aquele dia ele era inegociável, a gente não marcava nada, a gente não fazia nada com ninguém, só para fazer com eles. Muitas das vezes a nossa bandeira da vaidade está no lugar da produtividade. E nós estamos quase entrando em colapso. Porque um dia alguém cobrou de nós temos que fazer muita coisa. E a ausência da administração do nosso tempo e o conceito errado de produtividade pode ser um dos causadores
difíceis, né? Das nossas tempestades. E eu quero compartilhar algumas verdades bíblicas sobre o tempo e sobre produtividade. Em primeiro lugar, nosso anseio pela imortalidade, ele é bom e ele foi formado por Deus. Eclesiastes diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, essa busca, né, de sermos imortais, existem pessoas que têm medo da morte, existem pessoas que não querem morrer. E a grande maioria, algumas não querem porque viver muito, querem fazer muita coisa ainda, outros não querem morrer porque tem medo de morrer, não sabem o que vai acontecer depois da porta. O que tem depois da porta? Como será que é depois da porta? Então existem várias questões aqui com relação à morte, né? E muita gente gostaria de ficar eternamente vivo. E a gente vai até conversar sobre isso em outro item, né? E nessa busca incansável da produtividade, nós esquecemos de nos prepararmos para os dias de tempestade. E quando ele chega, quando a tempestade chega, somos pegos desprovidos, somos pegos desprevenidos, né? Somos pegos do nada. E o caos que essa tempestade pode causar, pode estabelecer um tempo de escassez. Escassez de confiança, escassez de fé, escassez de descanso, escassez de perseverança, escassez de dependência. E aí, um caos é estabelecido dentro de nós. Vem o questionamento como resultado desse cansaço. O que eu fiz da minha vida? E algumas pessoas, dentro de tudo isso que eu estou falando aqui, vai responder e falar assim: eu sobrevivi. Como é que está a sua vida? Estou sobrevivendo. Como é que está o seu andamento? Estou sobrevivendo. Dia bom, dia ruim, estou sobrevivendo. E eu quero dizer para você que ninguém é feliz olhando a vida como sobrevivência. Lembra que eu falei que talvez o ano da tempestade possa ser insatisfação? A pessoa, o indivíduo que tem um discurso e tem uma prática de dizer que sobrevive, ele nunca vai alcançar felicidade. E se ele não alcança a felicidade, se ele é infeliz, ele se torna um indivíduo insatisfeito. Porque a vida está passando e estou deixando a vida me levar. O que tiver que ser, vai ser. O que tiver que ser, vai acontecer. Modo sobrevivência, né? Modo sobreviver. Sabemos que não fomos criados apenas para permanecer vivos e simplesmente sobrevivermos. Algo em nosso DNA foi projetado por Deus, que nos diz que fomos feitos para algo maior. Algo dentro de nós nos diz que fomos feitos não só para uma sobrevivência, mas fomos feitos para ter uma vida de bonança. Não sei o que eu vou falar. Algo dentro de nós diz que não fomos feitos para deixar a vida acontecer. Nós fomos feitos para que essa vida faça sentido. Mas o colapso da produtividade nos colocou no modo da sobrevivência. E aí eu comecei falando das demandas, né? Do dia, da semana, do mês, do ano. E nós estamos com muitas coisas para fazer, mas no modo de sobrevivência. Trabalhamos com o tempo que nossas mentes dizem que é finito, mas no nosso espírito precisamos ter a segurança que nós somos eternos. Aqui nós gostaríamos de ficar eternamente. Não gostaríamos de morrer. Então, quando Deus fez Adão e Eva, esse é o projeto, esse é o propósito. E o pecado trouxe a mortalidade. Por conta do pecado, a morte. Não é? É assim que a Bíblia fala, quando associa pecado é associado com a morte. Então, devido ao pecado, foi nos dado agora um limite de vida. Não é mais eterna, nós somos mortais. A eternidade é para depois de morrermos. Alguém um dia pegou e falou sobre a vida, para a morte, trouxe um misticismo para isso. É essa a verdade, não um misticismo. Mas nós vamos ter
para quem tiver uma vida com Cristo. Quem tiver uma vida sem Cristo, aí vai outros processos. Nós que morremos com Cristo, vamos viver eternamente. Essa eternidade é uma vida aqui antes do pecado. O pecado veio e bagunçou tudo. E nos trouxe aí uma limitação de tempo. Quando eu entendo que o meu espírito ele está seguro na eternidade que Deus promoveu para mim, eu vou construir algo para viver que vai muito além do que eu acho que é esse sobreviver. Segundo lugar, o pecado, já até atropelei, né? O pecado garantiu que todos nós vamos morrer com sinfonias inacabadas. Eu peguei essa sinfonia inacabada de uma instrução que nós tivemos no começo do ano, que eu achei fantástico e eu trouxe para cá. Quando o pecado entrou no mundo, a morte entrou junto com ele. Nos tornamos mortais. O trabalho tornou-se difícil. O tempo criado para ser infinito tornou-se infinito. Assim o pecado garantiu que ninguém jamais terminará o trabalho que imagina completar na vida. Então essa sensação, esse não terminar, veio junto com o pecado. Aí tem uma pessoa, que é um teólogo, não sei se você consegue colocar o nome do teólogo, certo? É um teólogo católico, Carlos, uma coisa aqui. E ele tem uma frase muito interessante. Só o pessoal que tem um monte de inglês aí, entendeu o nome dele. Ele fala assim: no tormento da insuficiência de tudo que é possível, entendemos que neste mundo não existe uma sinfonia acabada. Todos nós morreremos com sinfonias inacabadas. Nossa lista de tarefas nunca serão completadas. Será que você acredita nisso? Sempre haverá uma lacuna entre o que podemos imaginar realizar nessa vida e o que realmente faremos. O que essa instrução quer trazer para nós dessa mortalidade que o pecado trouxe? A gente não vai finalizar, obrigado. A gente não vai finalizar. Desde Jesus, não finalizou, ele ainda vai finalizar. Mas quando ele morreu, o que aconteceu? Ele deixou um recado: mas eu vou voltar para terminar tudo que eu tenho que fazer aqui. Lembra disso? Sim? E nós temos que sair dessa deixa eu achar aqui a palavra que eu escolhi. Precisamos sair desse colapso que a gente está entrando, né? Desse risco de colapsar, dessa obrigatoriedade que nós temos que fazer tudo, temos que acabar tudo, e acabando e adoecendo. Eu tenho que deixar uma herança, porque eu tenho que deixar meus filhos bem, porque eu tenho que deixar minha esposa bem, porque eu tenho que fazer, eu vou trabalhar. E muitas vezes nós esquecemos de Deus. Nós esquecemos do que Deus nos chamou para fazer. Nós abandonamos o chamado que Ele confiou a nós. Que anjos gostariam de fazer, e Deus disse: não, eu quero a Josi. Eu quero a Iris. Eu quero a Laila. O anjo queria fazer, eu quero a Elide. O anjo queria descer e não, eu quero o Roberto. Eu quero a Lisa. Existem coisas que Deus nos selecionou para fazer para Ele. Outros podem fazer? Podem. Outros vão fazer se nós não fizermos? Vão. Porque Deus não para a sua obra por conta da nossa vontade. Mas quem foi que Deus chamou para fazer? Fui eu. Quem sai perdendo quando eu não faço? O reino de Deus? As pessoas que precisam ser movidas por aquilo que eu vim fazer? Quem sai perdendo? Sou eu. E muitas vezes esse excesso, essa bandeira da produtividade, que nós precisamos observar se ela é produtividade mesmo, está sabotando aquilo que Deus nos chamou para realizarmos como seus. E aí, quando a gente entra nessa questão de coisas inacabadas, quando a vida acessa para nós, que a gente não sabe quando que é esse dia, será que a gente concluiu tudo que a gente queria fazer? Pensa em alguém
E se foi? Pense alguém aí. Pensou? Todos pensaram? Faz assim comigo, saber se você pensou em alguém. Já apareceu. Alguém que você conhece, alguém do seu cotidiano, alguém da sua família, só vai te emocionar, mas esse é o objetivo. Pensou em alguém? Agora, lembra, ela terminou tudo que ela veio fazer nessa terra? O primeiro apareceu para mim, se ela terminou ou se ela não terminou. Na sua concepção, você acha que tinha muita coisa para fazer. Só mexe a cabeça, ver se a minha teoria está certa. Vocês acham que ela tinha mais coisa para fazer? Sim. Mas ela se foi. Alguém vai dar continuidade naquilo que ela não concluiu. Ou vai ser esquecido. E a vida continua seguindo. Então, deixa eu te falar. Nós vamos deixar essa terra e muitas coisas vão ficar inacabadas. Talvez a nossa roupa ficar moral. Talvez a gente está morrendo a máquina. Está entendendo, Deus? Amém? Muito esquisito, né? Todos nós morreremos com sinfonias inacabadas. Nossa lista de tarefas nunca será completada. Sempre haverá uma lacuna entre o que nós imaginamos fazer, realizar aqui nessa vida e o que realmente vamos fazer e vamos realizar. Eu espero que você entenda o que eu estou falando, né? O que eu queria ter feito não pode roubar a alegria do que eu já fiz. Porque às vezes nós ficamos tão frustrados que nós vamos caminhando para a velhice num mar de frustração, de pensamento: eu devia ter feito, eu devia ter feito uma faculdade, eu devia ter estudado um pouco mais, eu devia ter aceitado aquele emprego, eu devia, e a gente está acumulando uma insatisfação, um sofrimento. Talvez essa seja a nossa tempestade. E o barco está balançando, e há trovões, e há relâmpagos, e há reclamações, e há choro, e há tristeza, e há perda, que eu devia. Por que nós temos dificuldade de alegrar com o que nós já conseguimos conquistar? Você está aqui hoje por uma conquista. Foi? Claro que foi. O tempo do cansaço, do domingo, da preguiça, do almoço, vontade de dormir, ficar em casa, de nada fazer. Mas você vem aqui. Você tem que ser qualquer coisa que está aqui hoje no plano do Senhor. Às vezes nós esquecemos de celebrar, de encher o nosso coração de alegria, porque nós já não estamos, porque nós já temos. A grande maioria construiu uma família. Alegre-se pela família que você escolheu construir. Foi Deus que me deu. Mentira. Tudo mentira. Não, que Deus é mentira. Porque a gente culpa Deus. De Adão, a mulher que tu me deste, e a gente faz a mesma coisa. Só que lá Adão não teve a oportunidade de escolha. Nós tivemos. Nós escolhemos. Porque os meus filhos, nós quisemos ter filhos. Foi uma escolha nossa. Então é a família que nós sim escolhemos construir. E que tal nos alegrarmos por ela? O emprego que eu escolhi estar. Não, pastor, eu estou lá por uma necessidade. Não, estamos lá porque escolhemos estar. Então que tal nos alegrarmos com ele? Não deixe que o que você gostaria de fazer e não fez roube o que você já conseguiu conquistar. Porque o nosso alvo é o estado eterno. E tudo aqui vai se perder. Tudo aqui vai ser, sabe? Vai acabar, tudo aqui se perde. Mas a eternidade não. E Deus é capaz de trazer resultados eternos dos nossos esforços que são limitados pelo tempo. A Bíblia fala de ardão, né? Tem coisas que a gente faz com o Senhor e que a gente está acumulando para não dar certo, chegar no dia da premiação, né? A gente vai receber os nossos jogadores, estamos fazendo ideia do que é, não é? Terceiro lugar, Deus tem o objetivo de terminar o seu projeto, foi o que eu falei lá, né, no começo. Deus nos criou para viver para sempre, mas o pecado rompeu a criação e nos tornou uma paz, limitados pelo tempo e por esse ambiente finito. E onde que está a nossa esperança? Nossa esperança está em Jesus.
ele saiu daquele túmulo, naquela manhã de Páscoa, com um corpo que não seria mais destruído, ressurgiu ali dentre os mortos, ressuscitou. Ele deu um fim àquilo que ele veio fazer como ser humano, como homem. Ali acabou, né? Está terminado. Tetelestai, está consumado, cumpriu a missão. Mas ele se preparou para um novo tempo. Ele está aguardando a continuidade. Ele está aguardando o momento que ele virá. Ele está aguardando em que ele venha completar aquilo que está encaixado no plano original de Deus de salvação. Amém? Então, entenda, queridos, que o que para nós, eu queria abrir esse parênteses aqui, o que para nós está muito preso no que é aqui deste mundo, tem coisas eternas nos aguardando. E às vezes nós estamos aqui vivendo uma tempestade que nós mesmos causamos por atitudes que nós tivemos, e que nós entramos em um questionamento da existência de Deus, se Ele nos abandonou, e nós não entendemos onde Ele está na hora de toda a nossa confusão. E Ele fala assim: olha, eu sou eterno, eu estou com você todos os dias, eu não te deixo. Na hora da tempestade eu estou contigo, na hora da luta eu estou contigo. A gente lembra de Jesus na hora boa, a gente esquece de Jesus na hora da luta. Na hora da luta a gente quer que Jesus resolva para nós, aí a gente vem e chama Ele. Na hora boa a gente descansa. Tem gente que na hora boa esquece dele, abandona ele. Na hora que a luta chega, ele vai chamar aí um socorro. Então são situações que nós podemos pensar hoje. Esse é o objetivo dessa palavra. Outro lugar, o Evangelho é a nossa fonte de descanso e de realização. Deus não precisa que sejamos produtivos. Preste muita atenção nisso, para você não confundir, sair daqui e se esconder atrás dessa frase, ok? Deus não precisa que sejamos produtivos, mas muitas vezes nós precisamos ser produtivos para termos um sentimento de amor próprio. Preste atenção. Tem uma frase de Martin Jones, tem um nomezinho antes. Um cristão é algo antes de fazer qualquer coisa. Então, o que eu quero que você entenda? Não importa o quão produtivo você seja nessa vida, sua condição como filho do Deus Altíssimo não vai ser alterada, ok? Talvez seja essa a resposta para você esta noite. Deus nos ama, não importa o quão produtivo é você. Quando eu entendo esse amor incondicional, quando eu vivo encharcado nesse amor, eu passo a viver a verdade que me leva a ser extremamente produtivo, não por uma bandeira de vaidade, não por uma bandeira de que eu tenho que provar para mim mesmo que eu tenho que ser produtivo, mas porque eu entendi a graça do Senhor na minha vida, e tudo que eu faço, esse ser produtivo, não vai trazer uma obrigatoriedade ou um cansaço ou uma estafa, mas eu vou entender que os seus planos, como um ato de gratidão, eu vou trabalhar por amor e por adoração. Então, eu sou produtivo porque o meu pensamento me cobra isso, eu tenho que trabalhar muito, mas eu faço isso por obrigatoriedade. Na minha vida pessoal eu faço porque eu quero ganhar, construir, deixar, fazer, enfim, não sei. São pensamentos de pessoas que eu lembrei de falar. Mas essa minha mesma produtividade na minha vida pessoal, ela não acontece no reino de Deus. E no reino de Deus tem uma diferença muito maior. Quando eu falo isso há muitos anos, quando eu sigo o Senhor, eu não sigo por obrigatoriedade. Quando eu participo de algo, eu não participo por obrigatoriedade. Quando eu sigo dentro da casa do Senhor e no ministério, eu não sigo porque alguém está no meu pé me obrigando a fazer. Mas eu sigo porque eu entendo a graça pelo qual o Senhor me ama. E eu faço
por gratidão de onde Ele me tirou, quem Ele me chamou para ser. Eu faço por amor, e é uma forma de adorar esse Deus que me chama pelo nome todas as manhãs e que confiou a mim algo para ser feito. Dentro de uma tempestade interna, queridos, nós podemos tomar decisões que vão confundir o chamado de Deus para nós. Dentro de uma tempestade interna ou externa, nós podemos tomar atitudes que vão confundir o colher de Deus, o selecionar de Deus para nós. Vão confundir a voz, porque uma tempestade, o barulho que ela faz, pode confundir a voz do Senhor dentro de nós. Uma tempestade, a agitação que ela traz, pode confundir a voz do Senhor dentro de nós. E eu falei para você que muitas das vezes as tempestades elas acontecem porque nós fazemos escolhas difíceis, nós fazemos escolhas erradas, porque nós optamos em fazer a nossa própria vontade, nós optamos consumir os nossos dias com aquilo que a gente acha que é certo fazer. E quando a tempestade chega, a gente não sabe como se comportar. Porque trabalhamos muito para ganhar o respeito, o reconhecimento, o favor de alguém. Porque trabalhamos muito para que as pessoas olhem e vejam, é produtivo. Porque trabalhamos muito para que alguém olhe e diga, que é a minha equipe. Porque trabalhamos muito porque queremos reconhecimento. Porque trabalhamos muito porque queremos, alguns trabalham porque querem dinheiro. Às vezes porque querem ter muito dinheiro. Porque quer ter uma condição financeira melhor. E se desgasta, se cansa, adoece. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que trabalharam tanto e perderam tanto da vida, porque queriam ter, e quando chegou na hora de usufruir, não houve saúde para usufruir. Qual é a tempestade que tem tirado teu sossego, tem tirado teu sono, tem tirado teu descanso, tem tirado tua shalom? Qual é a tempestade que tem te deixado desanimado, que tem te deixado desesperançoso? Qual é a tempestade que tem olhado, tem roubado a tua esperança, tem roubado a tua fé? Qual é a tempestade? É da produtividade? É do excesso de trabalho? É do cansaço? É do desânimo? Eu não tenho tempo? Agora é tão comum essa linguagem, não tenho tempo. Não tenho tempo. Trabalhar para ganhar o favor de alguém ou ser reconhecido é exaustivo. Mas trabalhar em resposta a um favor incondicional é empolgante. E isso é graça. Favor que não merecemos, recebemos, por isso produzimos. Cristãos improdutivos e sem objetivo contradizem o Deus criativo, intencional, poderoso e misericordioso que amamos. O reino de Deus precisa de cristãos produtivos, mas não com essa produtividade exaustiva que estamos vendo no mundo de hoje, mas produtivos na graça, em Deus. Por quê? Porque esse mesmo cristão, ele fala de um Deus criativo, fala de um Deus intencional, fala de um Deus poderoso, fala de um Deus misericordioso. E esse mesmo cristão diz que ama esse Deus. E como eu digo que amo um Deus com todas essas qualidades, tem mais, né? Esse escritor falou isso. Com todas essas qualidades, criatividade, intencionalidade, poder, misericórdia, como eu digo que eu amo esse Deus se eu não consigo produzir nada no meio dele? Se eu não tenho tempo para produzir nada no meio dele? Se eu não tenho tempo para pregar as boas novas no meio dele? Se eu não tenho tempo para tirar um tempo e servir ao Senhor com gratidão pelo que Ele tem feito para nós? Como que nós estamos com o nosso tempo tão cheio? Como nós estamos com a nossa semana tão cheia e nós não temos tempo de tirar
pegar um pouquinho do nosso dia, da nossa semana, da nossa correria para fazer algo para o reino de Deus. Eu quero finalizar essa palavra falando para você que os evangelhos, eles nos apresentam Jesus, que nos ensina a administrarmos o nosso tempo. Se você ler os quatro evangelhos, você vai ver todas as histórias de Jesus em uma visão diferente. Se você ler os evangelhos, você vai conhecer histórias de um olhar diferente. Cada escritor trouxe uma realidade diferente da vida de Jesus na terra. Ele administrou o seu tempo, ele discerniu suas prioridades, ele considerou que era urgente, ele observou para essa rotina. Os evangelhos nos mostram como ele fazia quando estava sobrecarregado. Os evangelhos nos mostram as estratégias que ele usava, os públicos com quem ele lidava. Se você for ler os evangelhos, você tem ali uma clareza, você consegue fazer um mapa de como Jesus lidou com todas as dificuldades que eu e você lida no seu dia a dia. Não tem nada ali que nós não possamos pensar e trazer para a nossa vida hoje. Às vezes nós pregamos, tem que ser igual a Jesus, meio utópico, não é? Meio esquisito. Porque às vezes nós temos na nossa boca, eu tenho que ser, porque não tem que ser igual a Jesus. Porque eu tenho que ser igual a Jesus, e a gente pega algumas coisas só que nos é conveniente. Mas Jesus nos deixou instruções muito especiais com relação a organizarmos o nosso tempo, com relação a cuidar da nossa família, com relação a priorizarmos, a darmos um olhar do que priorizamos. Tem uma frase muito interessante, né? Eu não dou valor para aquilo que eu não priorizo. Eu não valorizo o que não priorizo. E aí, Jesus, nos evangelhos, esse aí, cadê? Nos evangelhos, nós temos aí uma descrição de como Jesus considerou que era urgente, como era a sua rotina. Vamos lá. Todo o modelo que eu e você precisamos. E hoje eu escolhi trazer para nós uma reflexão de tudo isso, né? Eu escrevi para você, para mim também. E nos evangelhos nós temos uma instrução. Nós temos duas coisas a tomar quando a tempestade chega. Podemos deixar a fé e a confiança, desesperar, ou podemos descansar e confiar, porque Ele tem o controle de tudo. Se lá na sua casa está confuso, está complicado, agora eu falei, talvez o nome da nossa tempestade seja família. Se você entende o que eu estou falando, absorva, deixe crescer hoje o seu coração. Nós não temos o poder de mudar ninguém na nossa casa. Nós temos o poder de mudar a nós mesmos. Mudando atitude, comportamento, vendo mais, falando menos, buscando Deus quem tem que ser para ser uma pessoa melhor. E não queremos mudar as pessoas que a gente acha que não está bem dentro da nossa casa. Talvez a sua tempestade esteja batendo muito forte nos comportamentos, nas atitudes das pessoas que estão somente familiar. Então eu te convido hoje a respirar bem fundo no momento que nós vamos orar e dizer: Deus, eu quero ter comportamentos que eu tenho no meio daquela tempestade. Jesus, eu quero me espelhar em Ti. Eu quero ter comportamentos que eu tenho diante daquela tempestade. Porque a Bíblia diz que nós estaremos a obra maior de Jesus. E talvez hoje a obra maior que precisa ser feita é o controle da tempestade que está dentro de você. Nós só nos protegemos do dia da tempestade, queridos, porque ela chega, a Bíblia chama de mal, né? Ela chega quando nós temos tempo
quinta-feira aqui, orar pela palavra. Uma palavra, através da palavra, né? Muita instrução sendo liberada aqui para você saber lidar quando a tempestade chega. Jesus virou os seus discípulos e perguntou para eles, depois que tudo se acalmou, onde está a vossa fé? E ele faz a mesma pergunta para nós hoje. Teve uma tempestade que está ali dentro, ele faz a mesma pergunta para nós hoje. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Talvez o seu tempo seja o seu maior sabotador de confiar em Deus e que é ativado de você a fé. Talvez a sua desorganização do tempo seja o que está roubando de você o shalom do Senhor, de confiar nele. Eu quero te dizer, querido, que quando nós não somos um bom gestor de tempo, quando nós não somos um bom gestor da nossa vida, quando nós não sabemos, quando nós não temos um tempo para orar a palavra, para ativar, trazer essa palavra para a verdade da minha vida, do que está acontecendo, nós podemos entrar em colapso. E aí eu falei muito sobre, talvez não faz sentido essa produtividade dentro dessa palavra, faz todo sentido. Porque todo esse teu trabalho, todo esse teu consumo, todo esse teu desespero de construir, de ter, de fazer, no momento da tempestade chegar, não houve uma reserva. Então, esse comportamento vai ser igual como daqueles discípulos. A morte está chegando, o sufoco está aqui, eu não sei o que fazer. Meu Deus, onde o Senhor está? E eu quero te dizer que Ele está do seu lado, amém? Ele estará com você do seu lado, amém? Ele estará no seu ladinho ali, seja qual for a tempestade que você escolheu estar, ou que ocasionalmente aconteceu. Eu queria que nós orássemos, amém? Quem tiver, por favor, se você quiser lá. E nesse momento que nós vamos orar, eu queria pedir a você que, falei que a gente vai fazer isso, né? Fechar seus olhos. A gente pede para fechar o olho dele, não é para tirar uma ordem, mas é porque quando a gente fecha o olho, a gente se concentra, o que a gente vai fazer. Olha a tempestade. Olha a tempestade. Fique seus olhos fechados. Você quiser. Qual é a tempestade que está tirando o teu sossego? Eu às vezes penso, entenda bem, por favor. Às vezes eu penso como que eu escuto tanto pessoas falarem que precisam tomar calmantes para dormir, precisam tomar um chá para dormir, precisam tomar um remédio natural para dormir, precisam tem rituais para dormir. E quando eu escuto isso, eu penso, meu Deus, o que leva uma pessoa a ter dificuldade de encostar sua cabeça no travesseiro depois de um dia de trabalho, de um dia de desafios? Encostar sua cabeça no travesseiro, descansar e dormir. Por que hoje a procura por medicamentos do sono, de terapia de sono, de tantas coisas estão sendo tão grandes no meio das pessoas? Sempre que eu escuto alguém falar da espiritualidade, eu me pergunto: o que está fazendo, levando essas pessoas a terem dificuldade de deitar a sua cabeça no travesseiro e descansar? Isso no meio de ímpios. Como a gente escuta no meio de ímpios? Meu Deus, acho que um número de 15 pessoas, 2, 3, que dizem assim: eu estou muito bem. 13, 12, eu tenho que tomar alguma coisa para dormir. E isso começou a me incomodar.
a olhar, a observar. Mas enquanto nós ouvimos isso em um ambiente cristão, cristãos que não conseguem, com a cabeça no travesseiro, ter uma noite de sono e descansar e mandar no outro dia revigorado para todas as suas atividades, há um sinal de que algo não vai bem. Há um sinal de que algo não está no lugar. Há um sinal de que falta calmaria interna. Há um sinal de que a sua mente está sendo o seu grande sabotador. Há um sinal de que tem uma tempestade. Porque talvez você olhe para me pregar aqui e fale assim, não encaixe nada disso. Não tem nenhuma tempestade acontecendo. Mas você não dorme. Você não descansa. E você está falando do dia cansado. Você não repousa. Seja qual for a tempestade que estamos passando, meu irmão, a Bíblia diz que eu vou deitar a minha cabeça e logo dormirei o sono do justo. E isso é uma palavra para você. Se algo está errado na hora que você vai descansar, é porque você está exigindo demais da sua mente. Por isso que eu falei que existem tempestades que são ocasionais, mas existem tempestades que nós procuramos, que nós causamos. E hoje o Senhor me falou, está falando conosco, né? Hoje o Senhor vai nos trazer a um olhar para nós, como filhos dele, como servos dele, como aquele que ele chamou, como aquele que ele designou para o propósito, como aquele que ele escolheu, como que o Filho de Deus, como que o justo não consegue descansar e precisa de uma medicação para dormir. Como que o justo, um homem e uma mulher, filho de Deus, temente ao Senhor, que ora a palavra, que tem uma vida de integridade, que tem uma vida de verdade, que tem uma vida de dentro da vontade de Deus, não consegue deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir. Que tempestade é essa que está roubando o teu descanso? Que tempestade é essa que está roubando o teu sono do reino? Que tempestade é essa que está te colocando como um escravo ao medicamento? Entenda bem, não sou contra o medicamento. Em nome de Jesus, não confunda o que está sendo falado no chorar. Eu sei que tudo tem um sentido, mas nós estamos falando de algo bem diferente. É para você parar e pensar: o que está roubando o meu descanso? O que está roubando o meu shalom? Que até quando eu saio para descansar, eu consigo ficar cansado. Que até quando eu saio para descansar, eu consigo ficar estressado. Que até quando eu saio para descansar, eu consigo causar um caos com quem está perto de mim. Onde está o meu descanso? Onde está o shalom? Quando eu falei de Israel, eu trouxe o comportamento do judeu. Quiséramos nós, eu entendo que o nosso calendário é outro. Nós trabalhamos, alguns de nós trabalham no sábado. Não é uma cultura do nosso país. Eu entendo isso. Nós pudéssemos tirar um tempo da nossa semana para descansar a nossa mente. Sem o celular de trabalho, mandando mensagem o tempo inteiro. Sem o celular de trabalho, incomodando a gente o tempo inteiro. Não, eu tenho que ter o meu chefe, o meu empregado, porque quisemos nós pegar um pouquinho desse entendimento e trazer para o descanso da nossa mente. Talvez uma tempestade esteja roubando o teu descanso. Mas o Senhor fala assim: detalhes. Saber que eu sou o teu Deus. Quem sabe há uma tempestade de muita preocupação de amanhã, do futuro, de coisas que vão acontecer. Talvez existam tempestades que estão tirando o teu sossego de coisas que vão acontecer. O Senhor fala assim: Deus, sabe que eu sou Deus? Eu não tenho controle. E agora como é que vai ser? O que eu vou fazer? Detalhes e saber que eu sou Deus. Quantos nós hoje precisávamos que essa conversasse? Nessa semana que passou, nesse mês, e já estamos terminando, saber que eu sou teu Deus.
O mesmo Deus que estava com os discípulos naquele barco é o mesmo Deus que está com você na tempestade. E nós vamos orar. Pedir ao Senhor que traga sobre nós essa calmaria, amém? E se você tem levantado essa bandeira da produtividade com algo escondido de vaidade nela, revida essa semana. Para que você não entre em colapso. E você não já precisa parar, porque está tudo muito agitado. Está tudo muito agitado, porque eu tenho que dar conta, porque tem isso, porque tem aquilo, porque eu estou com muita coisa, muito trabalho. Ai, meu irmão. Meu irmão, meu querido. Reflita. Reflita. E veja como você está. E se este é o lugar que Deus colocou você para estar. Se é neste ambiente, dentro de você que você está, se é onde Deus gostaria que você estivesse. Se estes acúmulo de coisas que você tem na sua mente está tirando o teu sossego, o teu sono, a tua paz, é insuportável de casa, ranzinza, mal-humorado. Porque tem um colega, eu acho muito engraçado, existem pessoas que, ontem eu vi isso de uma pessoa, em um ambiente que eu estava. Existem pessoas dentro de uma casa, dentro de casa, extremamente estressado, mal-humorado, rabugento, impaciente, mas na rua, com pessoas bem mais difíceis, é paciente, é cautelosa, é amorosa, é doce, é educada. Mas dentro de casa tem um bilhão de coisas. Deixa eu te ensinar algo. Em atua você e sua família, as suas 24 horas. Não seja mais tolerante para. Tá bem? Mais cuidadosa, mais educada, mais gentil, mais paciente. Vai que a tempestade está rolando o teu sossego. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença nesta noite. Queremos ser muito gratos ao Senhor por este dia. Muito gratos ao Senhor por este domingo. Para alguns foi um dia de descanso, de tempo com a família, outros de trabalho. Para cada um de nós, hoje o dia foi distinto. Eu quero colocar assim nas nossas vidas, gastando na Ti, por tudo que temos alcançado até hoje. Mas hoje é um entendimento que faz sobre a nossa mente, diante do que a palavra de Deus sobre nós quer darmos o nosso coração, a nossa mente, e saber que o Senhor é Deus. Aquietarmos os nossos pensamentos confusos, agitados, por tantas cobranças externas, e sabermos que o Senhor é Deus. Hoje o Senhor vem despertar em nós fé e confiança, controle em tuas mãos, confiar que o Senhor pode, acreditar que o Senhor tem o melhor para nós, acreditar, confiar, estabelecer, Senhor, um nível de confiança na tua palavra, olhar na tua palavra, acreditar na tua palavra para nós, e nós temos uma voz que precisa voar na nossa mente agitada, aquieta a mente, e saiba que sou o teu Deus. Pai, hoje o Senhor tem falado conosco. Existem muitas tempestades internas aqui neste lugar. Aparentemente calmaria, mas na mente tempestade. Aparentemente estava tudo bem, mas dentro tem tempestade. Porque assim Senhor fala para mim. Deus, nesta noite eu quero pedir ao Senhor, como humildade do coração. Olha para nós. Temos dificuldades de entender esta voz que pede quiete, em meio à tempestade. Temos dificuldade de ouvir essa voz quiete. Em meio aos conflitos, temos dificuldade de ouvir essa voz quietas. Em meio à desesperança, temos dificuldade de ouvir essa voz aquietas. Aquietas e saiba que sou Deus. Aquietas, mente, e saiba que eu sou Deus. Aquietas, alma, e saiba que eu sou
Deus, em meio aos barulhos da tempestade, Senhor, nós estamos tendo dificuldade de ouvir essa voz. Ouvimos um eco distante, mas não compreendemos a voz. A tempestade está sendo mais alta, os barulhos estão sendo maiores, os ruídos internos estão sendo ensurdecedores e não conseguimos ouvir a voz. Aquieta-te e saber que eu sou Deus. Pai, hoje eu quero orar por esta igreja, pelos teus filhos que estão aqui. Se no meio deles alguém está tendo dificuldades de descansar, a sua cabeça não vai ser dormir, porque é uma palavra do Senhor. Porque tem tempestades na sua mente. Eu quero orar por eles hoje. Porque o Senhor não nos fez para sermos escravos. O Senhor não nos fez para sermos dependentes de medicações. Porque não somos dependentes do Senhor. Para sermos dependentes de um diagnóstico, porque não somos dependentes do Senhor. O Senhor nos fez para encostarmos a nossa cabeça no nosso travesseiro e descansar. E existem coisas incríveis da tua palavra sobre esse descanso, sobre esse sono REM, sobre esse momento em que a nossa mente se acalma e nós descansamos. Deus, eu oro por esses queridos hoje que têm essa dificuldade, porque existem tempestades. E que esta noite o Senhor tenha liberdade, se eles derem, para dizer a esta mente agitada, a este corpo doente, a esta mente doente, que esses irmãos que têm essa dificuldade permitam-se hoje ouvir a tua voz, pietas, e saber que eu sou Deus. E que possamos ouvir testemunhos de milagres de pessoas que viveram anos reclamando que não conseguiam dormir e dizendo assim: olha, eu estou uma hora e tenho que despertar o Senhor, eu tenho uma hora dos meus compromissos. Porque o Senhor nos fez para sermos homens e mulheres tão agitados, tão escravizados no amanhã, na ansiedade. O Senhor nos fez para isso, para vivermos dias de excessos, a ponto de colapsar. O Senhor nos fez para termos vida e bonança. O Senhor nos fez para a eternidade. O Senhor nos fez para vivermos bem. O Senhor nos fez para termos uma vida diante da tua vontade. O Senhor nos fez para vivermos bem nesta terra. E não para sermos colapsados por um excesso de trabalho, de acúmulo e por uma bandeira de vaidade. O Senhor nos fez para vivermos o melhor desta terra. Essa é a palavra. Comemos o melhor desta terra, temos o melhor desta terra, mas não para colapsarmos, para vivermos em paz, para vivermos em shalom. Esta é a promessa. E se algo está sendo em excesso, é porque nós não estamos confiando. A tempestade está sendo alta demais e nós não estamos vendo que o Senhor está conosco e que há calmaria. O Senhor está conosco e que há presença. O Senhor está conosco e que há tempo para todas as coisas. O Senhor está conosco e que há abundância. O Senhor está conosco e o Senhor tem uma voz que acalma o vento, que cessa o vento e que traz paz à tempestade. As águas que estão agitadas. O Senhor está conosco e que não vamos ser tomados pesados. O Senhor está conosco e que a tempestade não vai nos matar. Precisamos ouvir a tua voz, aquietai-nos e sabei que eu sou Deus. Precisamos conhecer a tua voz que diz a tempestade dentro de nós. Aquieta a tempestade e saiba que aqui dentro tem um Deus. E não é a vaidade, não é a ganância, não é a soberba, não é o orgulho. É o Rei dos Reis, o Senhor
Senhor dos senhores. É o Deus de Israel, é o leão da tribo de Judá. Esse é o Deus que habita aqui e que diz: aqui vai-nos. Aqui é a tempestade. Aqui é a tempestade. E saiba que aqui dentro tem Deus. Pai, eu oro nesta noite, porque eu acredito no poder da tua palavra. Eu acredito que alguém entre nós, hoje, precisava entender que o Senhor estava falando dentro. Sabemos, Deus. Obrigada por este tempo, obrigada por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, por você cuida de nós em todos os momentos. Obrigada, Senhor, não deixa só em nenhuma situação difícil. Obrigada, Senhor, se nós não estamos te dando um lugar merecido quando estamos em tempo de mudança. Ah, Deus, te perdoe. Se nós não estamos te colocando no lugar que deveríamos te colocar, quando as coisas boas estão acontecendo, nos perdoe. Se nós estamos lembrando do Senhor apenas nos momentos de luta e de guerra, nos perdoe. E hoje nós precisamos sair daqui entendendo, celebrar com o Senhor as nossas realizações e não a tempestade entender que o Senhor está conosco no barco, para que haja calmaria e não descontrole, e não desesperança, e não a incredulidade. Eu amo esta noite, Senhor. Como me perdoa a tua palavra, como me perdoa a tua presença, como tudo tremor ao que o Senhor fala conosco. Eu oro hoje, pedindo, Senhor, que possamos nos ajustar, porque nós fomos feitos para a eternidade. Nós fomos feitos para vivermos a eternidade. Não vai ser nesta terra, mas é algo muito maior que está sendo preparado por nós. Desde o começo. Eu quero te agradecer por este tempo, por esta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode dar uma palavra ao Senhor? Separe sua oferta, seu dízimo, sua primícia. Nós vamos fazer isso. Enquanto você se prepara, eu queria dar 2 recados. Um é a quinta-feira, está acontecendo aqui a nossa série. Eu tenho certeza que a cada quinta o Senhor tem destravado alguns conceitos errados que nós temos sobre oração, né? De como nós oramos, de fora da palavra, sendo juízo, sendo ministrado. Então, fica um convite, fica aquele incentivo para que você venha. Segundo recado, eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar, para você entender como que Deus ele encaminha as coisas, né? Para que venha baixa também no seu coração de algumas perguntas que você faz ali. Essa semana que passou, eu fui procurada, fui procurada há algum tempo, alguns dias, eu não consegui, por conta das minhas, dos meus compromissos, atender a um convite. E essa semana que passou, na quinta-feira, eu acho, na quinta-feira, sim, eu consegui organizar meus compromissos. Eu estive passando uma reunião de algo que eu achei muito bonito, muito interessante, muito, vou dizer para vocês, eu fiquei com o coração muito feliz, né? Nós fomos procurados como igreja para uma parceria com o Sebrae. O Sebrae nos procurou para realizar aqui na igreja, para vocês, para nós, porque eu tenho que fazer também, alguns cursos profissionalizantes com certificações. Diga amém. Porque eles procuraram essa igreja. Diga amém. Não foi o seu espaço, foi você. Diga amém. E eu fiquei muito honrada, né? Quando eu vi a conversa, a proposta. É uma proposta muito bonita. Eu não trouxe hoje tudo que a gente conversou, né? Porque não havia esse projeto, mas eu vou já comentar essa palavra, já vou falar. E nós abrimos uma parceria. Eu achei muito bom, conversei com o pastor, ele achou muito bom também. Então vamos ter em maio o primeiro curso para a gente sentir vocês, né? Para saber se vocês querem mesmo. Eu fechei com eles uma data e eu vou colocar no grupo da igreja a data, tá? Porque eles ficaram de mandar, né, os
se compartilhe, eu não recebi ainda, mas eu preciso preparar você. São cursos durante a semana. E o que eu quero te incentivar? Eu tinha aqui, nós marcamos o primeiro curso, se eu não me falar agora, uma sexta, talvez uma quarta, eu preciso confirmar. E eu quero te incentivar, como igreja, a honrar a parceria, a honrar o convite. Eles poderiam escolher qualquer igreja da cidade, escolher a nossa. E eu queria muito mesmo que vocês fizessem os cursos. Primeiro nós vamos falar abrir de mente para empreendedorismo. Então, eu gostei muito dos temas, encaixa de todos nós, para todos nós. E o segundo vai ser sobre inteligência emocional dentro do nosso ramo de trabalho. O segundo curso vai ser mais no meio do ano, no final do primeiro semestre. Ele será em 2 dias. Esse primeiro nós vamos observar se a situação da igreja, o comprometimento, e dependendo das pessoas aceitarem fazer, a gente dá seguimento no segundo. Se nós não tivermos o público no primeiro, nós vamos insistir em fazer os outros, ok? Então é um curso com certificação, você vai poder colocar no seu currículo, você vai poder abrir um horizonte maior. Ele serve para quem é empreendedor e serve para quem não é empreendedor. Desde o maior empreendedor como o menor. Então, serão dicas, serão taxas muito bacanas que vão ser palestradas para vocês. Já incentivo a você fazer. Tive lá aquele dia que a gente vai marcar, vai ser em maio, primeiro, eu vou avisar quando eu puder, quanto antes para você organizar para isso. E eu gosto de desafiar vocês a estarem junto com a gente nesse projeto. Amém? Amém? Então, amém. Nós temos feito nossos eventos da igreja, todos reformas. Temos ensinado a igreja a trabalhar, a responder questionários, a responder, a saber utilizar formas, porque hoje lá fora é gente, para tudo. E nós vamos usar formas para as inscrições. Não vai dar para fazer inscrição para tia amada. Qual é o meu nome? Não vai dar, a gente vai usar formas. Eu não sei como é que faz. Aí você vem com os países que a gente te ajudar, não vai ser te ajudar, como outras pessoas são da mídia, todos eles sabem como fazer. Acredito que todos os líderes da igreja também. Aí se você não souber como que faz, pede ajuda para alguém. Mas eu vou saber, é gratuito o curso, gente. Quando o coordenador falou para mim, eu falei, sério? Ele pastor, gratuito. Aí ele deu um semblante xoxo, muito papel, e ele falou assim, por que você foi porque as pessoas elas não valorizam o que é gratuito? Elas não valorizam. Mesmo usando um nome de peso, que é o cenário, uma taxa, um café, para o ônibus, para o transporte do palestrante, ele não, é uma parceria, nós escolhemos vocês e é gratuito como nós fazemos com todos os lugares. Então, não vai ter custo nenhum, a não ser o seu tempo. O único custo que você vai ter é do seu tempo, sair de sua casa ou do seu trabalho, que é às 18h30, a gente vai preparar um café para você tomar, que é dia de trabalho, vir assistir a palestra e depois sair daqui com projetos para o seu empreendedorismo. Amém? Amém. Posso orar com vocês? Amém. Amém. Eu vou pôr mais informação no grupo, vou orientar tudo certinho. E eu tenho certeza que Deus tem algo que eu não sei falar para você com o que, dentro disso. Mas eu acredito que Deus tem algo importante para nós, nessas coisas acontecendo. Amém? Você está no seu pé, pode vir fazer o altar com muita alegria, muito regozijo, júbilo. Jogando, conversando, você nos encontra machucando, mentindo, brigando, você nos encontra